Quem crê que esse ano nós vamos viver coisas inéditas, maravilhosas, surpreendentes? Você crê? Amém? Eu creio. Agora, para viver o novo, a gente tem que medir, aprender a mensurar as coisas. Quando começa o ano, normalmente você faz planejamento do ano. Você faz isso ou não? Coloca alguns objetivos, alguns alvos de fé, algumas metas. Por exemplo, eu tive que colocar uma meta ousada para perder peso. A gente sobe na balança, vê, às vezes você quer trocar a balança não presta, não. Tem que emagrecer. E aí a gente coloca metas. Lá em casa eu estabeleço metas para 6 áreas diferentes na vida. Já ensinei as crianças a fazerem isso. Área espiritual, financeira, familiar. A gente tem planos. A gente mede o que a gente está fazendo e olha onde a gente quer chegar. Eu quero começar uma série de mensagens, comecei semana passada, chamada Vida com Deus na Balança. Eu vou te ajudar a medir se as coisas com Deus estão indo bem ou não. Quem quer melhorar? Quem quer crescer na vida espiritual? Eu quero te convidar a subir na balança. Quem quer subir na balança comigo? Ah, meu Deus. A balança revela umas coisas feias às vezes, né? Semana passada muita gente descobriu que é reclamão demais. Quem tentou medir reclamação e gratidão essa semana? Tentou? Melhorou? Agradeceu mais que reclamou? Quem agradeceu mais que reclamou, levanta a mão. Essa igreja é maravilhosa. Que coisa linda. Hoje eu vou continuar falando sobre crítica e encorajamento. Se você trouxe a Bíblia, abra lá em Números capítulo 12, versículo 1 a 16. Hoje eu vou te convidar a encorajar mais do que criticar. Diz assim a palavra do Senhor: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, e a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e eles os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como o feto abortado que sai do ventre da sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada, fora do acampamento, 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso partiram de Azarote e acamparam no deserto de Parã. Estenda suas mãos assim, em sinal de rendição total a Jesus. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Números é um verdadeiro manual de liderança. Quem é líder aqui? Tá? Se você não lê o livro de Números, eu quero te desafiar a fazê-lo. Muitas pessoas acham que o livro de Números é só um emaranhado de números. Não. Nesse livro, a Bíblia vai mostrar vários conflitos que Moisés teve que enfrentar
enquanto ele liderava o povo e os conduzia na direção do propósito de Deus. E o que me chama a atenção é que, à medida que a Bíblia vai mostrando essas rebeliões, essas crises, esses conflitos, ela também vai apresentar para nós comportamentos que Deus esperava do seu povo. E sabe, existem comportamentos que são certos e comportamentos errados. Existem sim posturas de vida que abrem portas e que fecham portas. Existem maneiras de encarar as coisas que atrapalham ou que abençoam. Semana passada nós aprendemos que muitos do povo de Israel não viveram o novo de Deus, não entraram na terra prometida, porque eles trocaram a gratidão pelas reclamações. E hoje eu quero mostrar para você que alguns líderes importantes da casa de Israel, do povo de Deus, também não puderam participar da herança do Senhor, do novo de Deus, porque eles trocaram o encorajamento pelas críticas. Sabe, quando eu estava pensando nessa série de mensagens, a imagem que me veio à mente foi uma balança. Sabe aquelas balanças antigas com pratos assim? Semana passada eu pedi para vocês imaginarem que um prato estava escrito gratidão e no outro prato estava escrito reclamações. E eu desafiei as pessoas aqui a medirem isso. Eu não sei que lado pende mais a balança da tua vida. Mas hoje, eu queria te desafiar a trocar os pratos. Você vai colocar agora críticas e encorajamento. Sabe, eu creio que se você encorajar mais do que criticar, as portas do novo de Deus vão se abrir para você. Quem quer encorajar mais do que critica, levante as mãos. Faça assim. Em nome de Jesus, na balança da tua vida vai ter mais encorajamento. Deus vai levantar Barnabés aqui, encorajadores. Quem quer encorajar os outros? Amém? Sabe, eu fiquei pensando por que nós devemos encorajar mais do que criticar. Em primeiro lugar, nós devemos fazer isso porque a ciência, ela vai provar para nós que o encorajamento é muito mais poderoso do que a crítica. Tá? Quem estudou um pouquinho de psicologia já deve ter ouvido falar sobre um camarada chamado Skinner. Tá? O Skinner é considerado o pai da psicologia comportamental, do behaviorismo. E ele era um estudioso dos comportamentos. Inclusive, existe uma caixa, que era o experimento de Skinner, que chama caixa de Skinner. Ele colocava lá o ratinho, lá, às vezes pombos, tá? E se os animais tinham comportamentos desejados, eles recebiam recompensas. Havia o estímulo positivo e o negativo. O positivo, quando ele apertava a alavanca, descia a comidinha ou a água. O negativo era o choque. Os estudos de Skinner apontaram que o estímulo positivo, ele é muito mais poderoso do que o negativo. Deixa eu te dizer uma coisa, teu marido não é um rato. Mas, experimenta encorajar ao invés de criticar, ele vai melhorar. Sabe aquela toalha que aparece sempre na cama, que você já brigou 10.000 vezes para ele arrumar o banheiro, ele não arruma? Começa a encorajar. Meu amor, você deixou o banheiro um pouco melhor essa semana. O encorajamento é mais poderoso do que as críticas. Tem uma outra pesquisa que me chamou a atenção, liderada por uma mulher chamada Kiera James, na Universidade de Binghamton, nos Estados Unidos. Ela fez uma pesquisa com crianças de 7 a 11 anos, para ver a influência das críticas no comportamento das crianças. Eu achei muito interessante o comportamento e desenvolvimento das crianças. Eles classificaram os pais por níveis de crítica parental. O que eles faziam? Perguntas para os pais das crianças e descobriram e classificaram casas que tinham muita crítica e casas que tinham pouca crítica. E aí, depois submeteram as crianças também a testes.
mostravam para as crianças gravuras, e elas tinham que identificar alegria, raiva, emoções, tá? A tristeza. As crianças que eram submetidas a muita crítica, elas tinham dificuldade de ler as emoções. Por quê? Porque para se defender, tá, de alguma maneira, da dor que a crítica provocava, elas reprimiram emoções ou por vezes desligavam. O cérebro desconectava para não doer. Só que o que isso gerou? Elas tinham dificuldade agora de ler as pessoas, de ler as emoções, de ler o mundo. Elas se tornaram pouco sociáveis e muito propensas à ansiedade e depressão. Ei, preste atenção. A sua casa vai estar cheia de encorajamento e não de críticas. É muito mais poderoso encorajar o seu filho do que criticá-lo. Eu não estou dizendo que não há lugar para críticas construtivas. Não estou dizendo que não há lugar para disciplina. Eu só estou dizendo que o encorajamento é muito mais poderoso do que as críticas. É por isso que a palavra de Deus vai nos ensinar o mesmo. Em Hebreus capítulo 3, versículo 13, a Bíblia vai dizer assim: encorajem uns aos outros todos os dias. Eu lembro que um dia desses eu fiz uma dinâmica lá em casa. Nós fazemos o culto familiar, e eu estava explicando sobre esse versículo. E as crianças perguntaram para mim: pai, o que é encorajamento? E eu falei: encorajar significa dar coragem, estimular, impulsionar, motivar. Hoje nós vamos fazer um exercício prático. Nós vamos encorajar uns aos outros, fazer o que a Bíblia ensina. Então, se alguém está melhorando em alguma área aqui, a gente vai elogiar, a gente vai motivar. E aí eu comecei com o Beni, com a Nina, encorajei o Beni, a Nina e a mamãe. E aí chegou a minha vez, eles tinham que me encorajar. Eu gostei do encorajamento do Benício. O Benício falou assim: papai, depois do problema do coração, você está muito melhor. Eu falei: é mesmo, filho? O que eu melhorei? Pai, você está passando mais tempo com a gente. Você joga bola comigo, você joga ping-pong comigo, você conversa mais comigo. Pai, você está muito melhor. E aí veio a Nina: pai, depois do problema do coração, você está mais legal. Eu falei: é porque eu era chato antes? É. Falou: não, você está me ensinando, pinando, a gente conversa, a gente vê filme juntos, você está passando mais tempo com a gente. Eu fiquei emocionado. Sabe, as palavras deles naqueles dias foram muito mais poderosas do que qualquer cobrança. Eu entendi. E eu tenho prazer em dar mais tempo para eles. Ei, olhe para mim agora. Encha a sua casa de encorajamento. Encha o lugar que você trabalha de encorajamento. Enche o ministério onde você serve as pessoas de encorajamento. E você vai ver, elas vão chegar em lugares mais altos. Eu nunca me esqueço, eu era adolescente e nas reuniões que eu participava aqui, alguém começou a ver algo em mim. Você tem algo. Deus vai fazer algo através da sua vida. O encorajamento foi tão poderoso. Se hoje eu sou um pastor e sirvo a Deus no ministério, foi porque pessoas me encorajaram. Quem quer encorajar mais do que criticar, levante as mãos. Enquanto eu estudava esse texto, eu pude aprender algumas lições importantes em relação às críticas. E essas lições me ajudaram a entender que eu devo encorajar mais do que criticar. A primeira lição que eu aprendi foi: quando é que criticar é pecado e traz efeitos negativos? Nem toda crítica é pecado, mas existem críticas que são pecados. Que críticas são essas? Olha o que diz o texto, versículo 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Primeira coisa, a crítica é pecado quando a crítica representa a maledicência. A palavra criticar aqui no hebraico significa falar contra, falar mal. Literalmente a tradução no hebraico é falar contra. O que estava acontecendo aqui?
A maioria dos teólogos vai concordar que Zípora, a esposa de Moisés, havia falecido. E por isso ele casa de novo. E Miriam, que também era sua irmã, além de líder na casa de Israel, era sua irmã, de alguma maneira ela se sente ameaçada por essa mulher, ou simplesmente não concorda com a decisão de Moisés. E por isso ela começa a criticar. É interessante que o verbo está no feminino. Por isso a Bíblia nos dá a entender que quem começa a criticar foi Miriam, e por isso ela recebe a punição e não Arão, embora Arão participou das críticas. Mas por que a crítica dela era pecado? Porque a crítica dela representava maledicência. E a Bíblia em vários textos vai nos exortar a não falar mal, a não falar contra os outros. Em Tiago capítulo 4, versículo 11, a Bíblia vai dizer: irmãos, não falem mal uns dos outros. Em 1 Pedro, no capítulo 2, logo no versículo 1, ele diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. Observe que a palavra maledicência vem no plural, porque existem tipos diferentes de maledicência. Difamação é um tipo de maledicência, calúnia é um tipo de maledicência, fofoca é um tipo de maledicência, e todos estes são pecados. Tá, pastor, mas qual que é o problema disso? A Bíblia diz que quem fala mal dos outros demais não progride na vida. É mesmo? É. A Bíblia diz que o próprio Deus se coloca contra essa pessoa. Tem gente que tem um potencial incrível. Você já viu gente que tem um dom brilhante, que é brilhante, mas não progride na vida. Por quê? Porque critica demais. E a Bíblia diz no Salmo 101, versículo 5, que aquele que difama o seu próximo às escondidas, o Senhor diz: eu o destruirei. Que forte. Quem fica falando mal dos outros ali pelas costas, o próprio Deus impede o crescimento dessa pessoa. Ei, sabe por que você não chega num posto mais elevado no teu trabalho? Porque você é crítico demais. E o que você fala fecha portas para você. O próprio Deus, na verdade, fala assim: esse aqui eu não vou deixar crescer. Qual é o critério da palavra de Deus em relação às críticas? Presta atenção. A Bíblia diz em Efésios 4, 29, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para a edificação, conforme a necessidade dos outros. Que coisa linda. A crítica, ela tem que ter o objetivo de edificar, levantar, acrescentar. Se ela é só falar mal, fofoca, ou se o objetivo dela é derrubar, tira isso da tua vida, porque não vem de Deus, é do maligno. Eu lembro que o pai tinha um costume muito bonito lá em casa, e eu lembro com carinho, era um jargão. Ele falava assim: não edifica. Por vezes tinha os causos da igreja, sabe aquelas fofocas, aquelas coisas. Ou então eles começavam um assunto em casa, de um problema, de um irmão, de alguma coisa, e a gente que é filho está ali, ouve um pedaço da história, e a gente chegava assim: pai, mas aí o que aconteceu? E ele falava assim: não edifica. E a gente tentava, e eu sabia, depois de um tempo, se o pai tinha falado não edifica, nem adiantava tentar tirar alguma coisa dele, porque ele não ia falar. Agora, por que ele fazia isso? O meu pai e minha mãe fizeram um voto. Eles tinham muito medo que nós, como filhos, porque quem está na liderança às vezes sofre com críticas, e de irmãos da igreja. Os meus pais tinham medo que nós, ao ouvir os conflitos sem ter maturidade, passássemos a não amar a igreja. E eu dou graças a Deus porque o meu pai adotou essa postura. Hoje eu amo e amo muito, sempre amei essa igreja, amo mais, virei pastor dela, deu certo, aleluia! Sabe por que teus filhos não querem vir na igreja? Porque você fica falando mal da igreja, falando mal de pastor. Ah, mas não é daqui, é de outro lugar. Tudo bem, ele não entende. Não edifica, não fale.
Traga o que é bom, o encorajamento, o que é bonito para a mesa da tua casa, e teus filhos vão amar a Deus, vão amar a igreja e vão servi-lo. Quantos creem assim? Eu gosto do que Billy Graham ensinava. Ele dizia assim, fale muito de Deus, pouco de si mesmo e nada dos outros. Ih, pastor, está difícil essa mensagem. Segunda lição. Quer dizer, está na primeira ainda. Crítica é pecado também quando ela envolve motivações egoístas. O que é isso? Olha só o versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Sabe, existem críticas que a origem delas tem a ver com as nossas motivações ruins. Miriam estava criticando, na verdade, porque ela estava incomodada. O que tinha acontecido no capítulo anterior? Deus tinha pegado parte da unção de Moisés e tinha repartido com outros 70 líderes. Miriam e Arão eram líderes importantes na casa de Israel. Arão era o sumo sacerdote. Miriam era a líder das mulheres. Ela liderava a adoração e era uma profetisa. Mas, de alguma maneira ela se sentiu preterida. E então ela começa a criticar. Sabe, uma análise sincera que você tem que fazer diante das críticas que você faz? Elas têm a ver com o seu ego. De alguma maneira o sucesso do outro. Sabe, normalmente a gente critica o sucesso daquele que vai bem na área nossa de atuação. Porque de alguma maneira a gente se sente rebaixado quando o outro cresce demais. É por isso que as pessoas criticam. De alguma maneira se sente amassado. Você está inseguro em relação ao que Deus deu para você. Cuidado. Talvez a crítica só revele que o teu ego está inchado, inflamado. Cuidado. Você já viu aquele tipo de comentário? Alguém vai bem, algo acontece. As pessoas, mas também. Eu lembro quando eu fiz o meu TCC, eu tirei 10 na prova, na banca. Quando eu terminei, e eu falei para uma pessoa saindo ali que estudava comigo, ela disse, mas também você é filho do pastor Pascoal. Eu falei, que beleza. É tão interessante porque as pessoas não conseguem se alegrar. Elas têm que diminuir. Será que as suas críticas não têm a ver com o teu ego inflamado? Pior, Miriam e Arão não eram só líderes na casa de Israel. Eles eram os irmãos de Moisés. Irmão, a Miriam era aquela que tinha corrido atrás da cestinha lá para cuidar dele. Arão era o irmão mais velho que falava por ele. Eles estavam criticando, por quê? Sabe por quê? Quando a gente está perto demais, quando é familiar, quando é querido, a gente acha que a gente tem o direito de criticar. Mas esse tipo de crítica é o que machuca mais, é o que fere mais, é o que gera mais dor no coração, porque é daqueles que a gente ama. E a Bíblia diz assim, e o Senhor ouviu. Você está falando do teu parente, do teu irmão? Deus ouve igual, irmão. Não se engane. Olha só o exemplo de Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Lembra, Samuel foi na casa e o primeiro que o pai apresentou foi Eliabe. Mas ele não foi ungido. O menino mais novo que cuidava das ovelhas. Passa o tempo, o gigante Golias está ameaçando o povo. Jessé manda Davi ir lá ver o que estava acontecendo no campo de batalha, levar queijo, pão para os irmãos. Ele chega, vê as ameaças de Golias e diz, eu preciso fazer algo a respeito. E então o seu irmão o critica. Você é um presunçoso, o que você está fazendo aqui? Olha, se Davi tivesse ouvido o seu irmão, as críticas dele, ele jamais teria se tornado rei da casa de Israel. Ele estava criticando porque o seu ego estava inflamado. Cuidado,
Crítica é pecado quando ela tem a ver com ambições egoístas, com meu ego inflamado. Quando eu faço isso, critico por causa do meu ego, eu machuco e eu impeço pessoas de viverem o propósito de Deus. Terceiro, crítica também é pecado quando ela representa uma oposição aos planos e projetos de Deus. Quem havia instituído Moisés como líder? Quem? Moisés estava tentando fazer o quê? O projeto de Deus, levar o povo para o novo, para a terra prometida. E eles estavam criticando. Agora, qual que é o problema? Crítica é pecado quando ela se torna uma oposição ao plano e projeto de Deus. O versículo 8, a Bíblia diz: com ele eu falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles. Cuidado, por vezes, enquanto a gente critica, a gente se opõe a planos e projetos de Deus. E lutar contra Deus é uma loucura. Eu lembro, há muitos anos atrás, chegou uma igreja nova na cidade, muito contextualizada, e que estava alcançando os jovens de maneira especial. A liturgia do culto era diferente, eles tinham uma prancha no lugar do púlpito, e começou a crescer muito. Eu lembro que eu frequentava rodas de pastores, e eu vi vários falando muito mal, mas muito mal. E eu lembro que um dia numa dessas rodas eu falei assim: ei, cuidado. Se esse projeto realmente é do Senhor, nós podemos estar falando contra Deus, contra um plano dele. E eu lembro que numa das férias eu fui visitar. Cheguei no culto e fiquei olhando. Era janeiro, lotada a igreja. Quando eu vi, pregando a palavra, um monte de gente aceitando a Jesus, eu falei: aleluia, sabe, existe algo aqui nessa igreja que você nunca vai ver. Se ver, você pode repreender. Nenhum pastor é autorizado a falar mal de qualquer igreja que seja. Nós não criticamos, nós não somos, nós não fazemos isso. Ah, pastor, mas se estiver fazendo errado, a Bíblia diz assim: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu não preciso fazer mais nada, eu vou cuidar do que Deus mandou eu cuidar. Amém? Quantos concordam com isso? Ah, é uma vergonha. Pessoas do reino lutando contra elas mesmas, não faz sentido nenhum. Eu vou incentivar o que Deus está fazendo de bom, eu vou elogiar o que Deus está movendo nessa terra, as igrejas que estão crescendo, os movimentos que estão surgindo, porque o Brasil vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Você crê nisso? Quarto, a crítica é pecado quando ela é um gesto tolo, um gesto de tolice. Acho tão interessante que Arão falou. A Bíblia diz assim: Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Criticar muitas vezes é um gesto de tolice. Ele está falando: tem crítica que você não ganha nada com ela, já percebeu? Só ganha problema. Aí a gente vai lá e critica mesmo assim, eu não entendo. Quer ver um exemplo? Simei. Quando Absalão toma o poder e Davi sai, tem um camarada que começa a jogar pó, jogar pedra, aí fica reclamando e criticando. Davi naquele momento não faz nada. Mas depois, ele fala para o filho: ó, dá cabo no cara lá. O que ele ganhou com a crítica? O que ele ganhou? Foi só um gesto tolo, de tolice, não ganhou nada, zero. Quer ver um outro exemplo? Eliseu recebe a unção, né, de Deus dobrada. E aí então ele está saindo e vem os moleques lá e começa a tirar sarro, criticar ele porque ele era calvo. Aí ele fica enfesado, faz uma oração e a Bíblia diz que os ursos vêm e comem os meninos. Rapaz, come não, né? Mata os meninos. Tem crítica que você está fazendo que ela é só um gesto de tolice, só mostra que você é tolo. Porque ela não ganha, você não ganha nada com ela, só problema para a tua cabeça. Você entendeu? Ó, tem um versículo na Bíblia em Eclesiastes que eu acho interessante. Diz assim, ó: nem em pensamento insulte o rei,
Porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Você está falando assim, você está falando mal dos outros, cuidado, ainda mais, pode sobrar para você. Tem crítica que não leva a lugar nenhum, ela é só um gesto de tolice. Sabe por que você não deve criticar? Porque quando você critica, muitas vezes, você pratica a maledicência. Você não deve criticar, porque muitas vezes ela só revela o teu ego inflamado. Você não deve criticar porque por vezes você pode se opor a planos e projetos de Deus. E lutar com Deus não é boa coisa. Você não deve criticar porque muitas vezes as suas críticas só revelam a sua tolice. Tem mais 2 lições, eu vou terminar hoje à noite. Se você ler o texto, você vai ver as consequências da crítica que não é construtiva. O que ela gerou aqui? Doença, isolamento, ira de Deus. E nós vamos ver também como Moisés, se você quiser vir hoje à noite, como Moisés, ele lidou com as críticas. Talvez você esteja recebendo críticas e não sabe como lidar com elas. Deus tem um manual aqui, tá? Mas hoje eu queria terminar incentivando você a encorajar as pessoas. A Bíblia vai dizer em Romanos 12: tenham prazer em honrar os outros. Deleite. Sabe por que a gente critica mais do que encoraja? Porque a gente não tem prazer em honrar, em elogiar, em abençoar. Sabe por que a gente critica? Porque os nossos olhos são ruins. Eles são ruins. É por isso que em Filipenses 4, a Bíblia vai dizer assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, se alguma virtude há, nisto pensais. Se os seus olhos forem bons, se você treinar a sua mente, você vai sempre encontrar algo bom para aprender. Tem gente que vai no culto e sai coração cheio. Tem gente que sai do culto, do mesmo culto, e só enxergou coisas ruins. Eu quero te desafiar a encorajar os outros. Sabe, você vai sair daqui provavelmente, e muitos vão para restaurantes comer fora. Quantas vezes a gente vai para um estabelecimento comercial e a gente critica quando algo não vai bem? Quero te desafiar a fazer o contrário hoje. Hoje nós vamos encher essa cidade de encorajamento. Quando você for bem atendido, você vai elogiar as pessoas. Eu lembro um dia que eu fui no estabelecimento e o garçom me atendeu muito bem. Então, em determinado momento eu disse para ele: você pode chamar o gerente para mim, por favor? Ele disse: sim. Então, quando o gerente chegou, eu falei: olha, vocês fizeram um excelente negócio quando contrataram esse rapaz. Ele me atendeu assim, com muita alegria, simpático. Ele fez tudo muito bem, ele representa bem a instituição de vocês. O cara ficou me olhando. Que gostoso encorajar as pessoas, sabe? Eu lembro também de uma vez que nós fomos para um congresso com jovens e nós fomos numa cafeteria e a moça do café nos atendeu bem. Tinha um cestinho assim para o caixinha dos funcionários. E então eu falei para ela: olha, você me atendeu muito bem, nós ficamos muito felizes com o café que você serviu para nós. E eu falei para todo mundo: hoje vamos abençoar essa moça. E então todos começaram a pôr dinheiro no caixinha, começou a transbordar a cestinha e falavam palavras de bênção para aquela menina. Eu tive o privilégio de ver ela chorando do outro lado do balcão, porque encorajar as pessoas faz bem. Ei, em nome de Jesus, na tua casa os seus filhos serão encorajados por você. Ei, em nome de Jesus, a sua esposa será encorajada. Não tem algo mais lindo que acordar de manhã e ter uma esposa do lado que te encoraja, fala: você consegue, Deus vai te usar, eu estou orando por você, você é uma bênção. Ei, encham a casa de vocês de encorajamento. Se ele pesar mais do que as críticas, o novo de Deus vai vir sobre a vida, sua vida e sobre a vida dos seus. Quantos querem experimentar
isso. Amém? Então fica de pé agora, assim. Faz assim com a tua mão. Isso, faz assim com a tua mão. Isso. Fecha os olhos. Pede para Deus te mostrar o que está pesando mais na tua vida agora. Crítica ou encorajamento? Talvez nos últimos tempos você se tornou crítico demais. Agora você vai pedir assim: Deus, eu quero trocar as críticas pelo encorajamento. Eu quero viver coisas novas do Senhor. Comece a orar, a pedir para Deus tratar teu coração. Se o teu ego está inflamado, se você está praticando uma maledicência, se você está afastando de você pessoas que você ama, comece agora a pedir para Deus. Pai, eu quero clamar em nome de Jesus que na balança das nossas vidas possa ter mais encorajamento do que críticas. Que nós tenhamos olhos bons, que enxergam bom, Pai, para impulsionar pessoas, com as palavras que saem da nossa boca, que elas venham para edificar, levantar, impulsionar, dar coragem, fazer as pessoas irem além. Eu te louvo porque na minha vida o Senhor colocou perto de mim encorajadores, Pai, pessoas que em momentos cruciais da minha vida, sim, me deram coragem, me deram força, me fizeram ir além. E eu quero pedir que o Senhor levante encorajadores, que eu seja um grande encorajador, que os meus irmãos sejam encorajadores, e que nas nossas casas a bênção do Senhor repouse sobre nós. Eu quero pedir, Pai, que essa semana possamos elogiar, levantar, edificar, motivar, e que o Senhor nos abençoe. Faz assim: derrama o teu Espírito entre nós. Essa é a nossa oração. Continua com os olhos fechados. Eu quero apresentar para algumas pessoas o maior encorajador que existe. A Bíblia chama ele de maravilhoso conselheiro. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Sabe, ele se esvaziou da sua glória para caber na forma de gente, para ensinar os homens que eles podiam sim vencer o pecado e se reconciliar com Deus.